Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rota do Diálogo, um canal informativo voltado para você que gosta de vivenciar novas experiências. Eu sou Kaline Barbosa. E eu, Iracema Pinheiro. E juntas seremos as anfitriãs deste 6º episódio, que tem como convidado Dr. Plínio. Dr. Plínio, o odontólogo Dr. Plínio. E não se esqueça de compartilhar, inscreva-se no canal do Portal Reconcile, curta, siga-nos e comente. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem, participem do nosso bate-papo. E indique para um amigo também, para ficar informado das novidades aí no campo corporativo. Bem-vindo, Dr. Plínio. A palavra é sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, no Rota do Diálogo com a Iracema, com a Kaline, de alguma forma poder contribuir, trazer conteúdo e aprender. Estou aqui para aprender. Acho que a gente está aqui para aprender, né? Acho que vocês comigo, eu com vocês. Isso. E quem está assistindo a gente hoje, né? Isso. E a gente quer conhecer a pessoa, o ser humano, Caian Plínio e o profissional. Certo. E a pergunta que não pode deixar de ser feita, quem é Plínio, Dr. Plínio? Já começa com a pergunta mais difícil, né? Se autodenominar é um negócio difícil. Vamos lá. O Plínio tem 29 anos, né? Hoje em dia é dentista, é proprietário da Vivari Clínica Odontológica. Venho do interior do Maranhão, cidadezinha chamada Cândido Mendes. Vocês conhecem Cândido Mendes? Conhece? Cidadezinha pequena. Já lá no finalzinho. Lá na divisa com o Pará. Então, assim, uma certa distância. E eu estava até pensando ontem que esse ano, o ano de 2024, é um ano assim, de divisor de águas na minha vida, porque faz 15 anos que eu vim de Cândido Mendes e eu morei em Cândido Mendes até os 15 anos. Então, é como se metade da minha vida fosse São Luís e metade Cândido Mendes. Vim para São Luís para estudar, fazer cursinho na época, fazer pré-vestibular e depois prestar vestibular. E era uma coisa muito incerta se eu iria ficar, se eu não iria ficar, ia depender muito dos resultados, né? E aí passei no vestibular inicialmente para farmácia na Federal do Maranhão, cursei 1 ano, mas nunca foi o meu objetivo ser farmacêutico. Sempre, eu lembro que desde os 6 anos de idade, numa palestra na escola, uma dentista foi dar um momento lá com a gente e eu com 6 anos cheguei em casa decidido. 6 anos? Decidido assim, mãe, vou ser dentista. A minha mãe não tinha nada a ver, porque primeiro eu era um paciente super problemático, aquele que morria de medo de dentista. Então minha mãe falou assim, como é que você vai ser dentista se você morre de medo de dentista? Mentira. Mas aquela pessoa, aquela imagem daquela pessoa na minha frente ali, dando a palestra, me encantou de uma... Primeiro que ela é uma mulher assim, linda, exuberante. Então já começou daí. Mas a forma dela falar, o jeito que ela me envolveu, eu acredito que existe muito isso, assim, da criança. Hoje eu não consigo explicar o que eu senti naquele primeiro contato com a odontologia, porque a cabeça de um adulto é totalmente diferente da cabeça de uma criança, né? Sim, sim. A cabeça de um adulto ela é mais técnica, ela é mais prática. A cabeça da criança ela é mais fantasiosa, ela vai além do óbvio. Não está errado, é uma maneira de ver um mundo diferente, né? E o Plínio criança viu naquela pessoa, naquela profissão ali, um meio que poderia, primeiro, me fazer mudar de vida. A gente veio de uma família muito humilde, né, do interior do estado. E segundo, assim, não sei te explicar. Não conseguiria explicar. A verdade é essa. O Plínio criança se encantou e o Plínio adulto concretizou. É uma coisa que eu sempre penso nisso. Não é a gente que encontra a profissão, é a profissão que encontra a gente. Chega a ser clichê, né? Mas é muito real. A profissão que encontra a gente e ela não escolhe o momento. Na hora que chegou e pronto, e dá certo. Nossa, e aí quando eu saí da farmácia para a odontologia, foi assim... Na farmácia eu vivi um momento, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano muito bonito assim, da minha vida, para o crescimento da pessoa Plínio, porque eu já morava sozinho em São Luís aos 16. E aí, passar o dia na convivência com aquelas pessoas dentro da universidade, conhecendo professores, conhecendo muita gente boa. O curso de farmácia é um curso dificílimo mesmo. Me engrandeceu muito como pessoa, mas não era aquilo que eu buscava para minha vida, né? Aquele lado criança estava ali latente, né? Ele não estava satisfeito. Odontologia mesmo. Não, ele não estava satisfeito. E aí eu decidi parar o curso. Sabe quando você tem que dar um passo atrás para dar 2 na frente? Sim. Eu tenho muita coragem de se largar um curso depois de ter estudado 1 ano
Tava na Universidade Federal com todo aquele prestígio que naquela época não, até hoje se tem, né? Quando a Mas pessoa naquela época era e tal. muito. E aí parei, voltei a estudar novamente para fazer novamente o Enem. E aí me candidatei a uma bolsa na Universidade Selma, consegui, eram duas vagas para cada turma, consegui. E aí a odontologia me abraçou. Aí no primeiro dia de aula, assim, cara, é isso aqui. Casado, solteiro? Solteiro. Não tem filhos? Não, também não. Tenho filho, uma cachorra só. A tua família ainda continua lá no interior, em Candido? Continua, meus pais continuam. Na verdade, minha família tem uma veia... Como a divisa com o Pará, tem uma veia assim, tem uma parte que é enraizada no Pará, uns tios avós, primos, e uma parte aqui no Maranhão. Eu vim para São Luís e foi assim meio contra a parede, porque até geograficamente, se você vai em Cândido Mendes, se você vai nessa cidade lá, remete muito ao Pará. Uhum. Tudo se remete muito ao Pará. A música, a cultura, a culinária, a comida, sim. As pessoas, o jeito, o sotaque. Eu até sofri muito quando vim para São Luís, porque o sotaque de lá é um sotaque muito assim voltado para o Pará, sabe? Os costumes muito. Então assim, era como eu morava no Maranhão, eu estava na capital do Maranhão, mas era como se eu fosse um turista, um de fora. E isso aí também foi bem engraçado assim na época, mas geograficamente ela fica a 4 horas de Belém, 4 horas de Belém mais ou menos, e para São Luís é 7, 8 horas. Muito próximo da capital paraense, então, tem muita influência do Pará. Eu vim para São Luís assim meio contra a maré, uhum. meio contra a maré, e decidi ficar e fui ficando. Aí na época que eu formei, decidi trabalhar por 1 ano assim, para pegar a mão, para conhecer o mercado, para me encontrar, para saber o que eu queria dentro das especialidades. Depois de 1 ano a gente abriu o consultório, eu e minha sócia, a doutora Deise. E estamos aí até hoje. Deise de quê? Deise Dantas. Isso, um abraço para a doutora Deise. Os seus pais estão vivos? São vivos. O nome deles? Diga aí. Mara e o Rui. Manda um abraço e um beijo aí. Estou aqui, ó. Eu estou famoso. Manda aí. Tá vendo aí? Meus avós que estão comigo sempre. Seus pais estão... Meus avós estão aqui em São Luís hoje. Inclusive, meu avô ele faz tratamento médico, com cardiologista, e a cada 3 meses ele está em São Luís. Então já estão praticamente morando comigo, porque a cada 3 meses eles estão aqui, e aí passa geralmente uns 2, 3 semanas. Eu digo para eles que são as melhores semanas. Esse contato familiar é muito bom. Muito bom. Enfim, muito bom. E a profissão aí? Me conte aí, nos conte, entra aí na questão da profissão. Cara, e aí? É um mercado... tem uma demanda muito grande, né? Eu digo que ninguém nasce com a arcada dentária perfeita. Todo mundo precisa, em algum momento da vida, passar por um tratamento odontológico. A gente tem muitos profissionais. Hoje em dia, eu acho que só aqui na capital já deve ter mais 8 faculdades de odontologia. Então, assim, já é um número grande de formandos por ano. Mas existe uma demanda muito grande também, né? O mercado de trabalho, ele abraça. É lógico que aquele começo de carreira é um começo um pouco difícil, principalmente quando você não tem consultório montado, quando você não tem contatos, quando você, por exemplo, eu que era de fora, não conhecia muita gente ainda aqui. Então eu decidi... na verdade eu precisava entrar no mercado de trabalho junto com todo mundo, trabalhando em franquias, que são essas redes nacionais, né, que tem essas clínicas maiores que infelizmente pagam um valor um pouco baixo do que eu acho que seria, né, o necessário, do que o profissional realmente merece, que é um curso caro, né? É um curso difícil, é um curso caro. Então, assim, a gente sai da faculdade e entra no mercado de trabalho numa realidade assim, um pouco difícil. Não sai sem emprego. É muito difícil você achar um dentista desempregado. Dificílimo. Não sei se vocês têm em mente agora um dentista que não tenha trabalho. É muito difícil. Mas, assim, no começo da carreira, tá empregado, mas, assim, ganhando pouco, trabalhando muito, uma rotina, assim, de conheço dentistas que trabalham de 8 às 9 da noite, nessas franquias que existem dentro de shoppings, que trabalham de acordo com o horário do shopping. Então, o dentista tem que estar lá, e ganhando, assim, um salário relativamente baixo. Na verdade, são diárias relativamente baixas. Mas, assim, eu tinha na minha cabeça que isso era um período transitório, que de certa forma eu precisava passar para me conhecer como profissional, porque a faculdade ela te forma, mas ela não te faz um profissional. Isso aí você adquire com o tempo, Isso você adquire trabalhando, botando a mão na massa.
A questão da especialidade, eu penso que a gente precisa entrar no mercado de trabalho e trabalhar por um tempo para a gente saber de fato o que a gente quer como especialista, né? Doutor Plínio, ele tocou num ponto bem interessante. Você sai da faculdade, você sai um profissional, né? Você vai e faz uma especialização, se profissionaliza mais ainda. Mas e aí? Por onde começar? Eu vou querer sempre trabalhar para os outros, eu vou querer ter o meu negócio. E aí, além de tudo isso, você precisa ser um empreendedor. É a parte mais difícil, Kaline. Juro para ti, até hoje, a parte mais difícil, porque... eu não sei hoje como é que está a estrutura curricular do curso de odontologia na faculdade que eu vi e nos outros locais também. Mas eu tive 0 gestão na faculdade. 0 gestão. Então, assim, foi muito vivendo esse primeiro ano fora da faculdade, entendendo como as clínicas que eu trabalhava funcionavam, para depois eu entrar no meu negócio. Depois de 1 ano, eu junto com a minha sócia, a gente decidiu sentar, abrir consultório, mas assim, eram 2 leigos a nível de gestão. Vocês estudaram juntos, né? Estudamos juntos na mesma faculdade. Isso. É engraçado que a gente se tornou amigo, assim, da primeira semana de aula, tinha, sabe aqueles... Toda turma tem seus grupos, né? E aí a minha turma éramos eu, ela e outros 3 amigos que somos amigos até hoje. Um outro consultório que eu atendo também, ele também está junto comigo, que é o Dr. Wagner. Um abraço, Dr. Wagner. Que também foi dentista da Iracema. Mas aí foi isso, a gente foi se preparando, né, nesse primeiro ano. Se ajudando um ao outro, né? A gente foi estudando, a gente está em construção, né? Isso. O Plínio é dentista, assim como o Plínio pessoa, assim como o Plínio gestor, empresário, ele está em construção. Eu acredito que quando eu pensar que eu já estou pronto, aí não faz mais sentido, eu estou errado. No dia que eu chegar assim, dizer assim, Iracema, Kaline, hoje eu estou 100% pronto. Não estou. Ainda tem que aprender mais coisas ainda, porque acho que ninguém está 100% pronto. Acho que quando a gente perde essa gana de querer aprender, isso vale para tudo, para a vida, para trabalho, para gestão, para tudo. Quando a gente perde essa gana de querer aprender mais, de achar que já sabe tudo, o tombo vem. O tombo vem, porque então, ninguém a clínica né? de vocês, como é mesmo o nome da clínica? Vivari. A Vivari, ela está em fase de crescimento, ela né? A gente está esse ano, inclusive, está expandindo, tá? Já nos preparando para uma nova expansão. Era para ter sido no começo do ano, mas aí tivemos algum problema, eu tive alguns problemas pessoais, a gente acabou... Plínio, antigamente os dentistas... existe essa diferenciação do termo dentista e odontólogo? Como é um termo mais técnico do que... Odontólogo é muito difícil de chamar para as pessoas. Né? Dentista. As pessoas ficam um pouquinho arredias de chamar a gente de odontólogo. Não está errado, mas dentista também então, não está. Existem várias especializações, né? Então, assim como o médico se especializa na cardiologia, pediatria, o odontólogo também... Né? Também existem várias... Existe a implantodontia, que é o dentista que trabalha com implantes, existe o ortodontista. Fale aí das áreas para as pessoas conhecerem. Porque para a gente é muito simples, é muito corriqueiro, mas para as pessoas pra gente, O ortodontista é o que trabalha com aparelho, por exemplo. No caso, hoje em dia, que é o que a Iracema hoje em dia é minha paciente. Gente, eu estou tão orgulhosa. É meu outdoor ambulante. A Iracema, na verdade, a Camila, que é a filha da Iracema, o João, meu genro, minha filha. São meus sócios praticamente, estão comigo desde que eu construí. A Iracema chegou esse ano agora, finalzinho do ano passado. Foi. Mas a família dela está comigo ali desde que a gente abriu o consultório. Então a especialidade que tu escolheu foi essa de eu estou na ortodontia e trabalhando hoje com a odontologia estética também, a nível de facetas e lente de contato em resina, que acho que hoje junto com a harmonização facial, é o boom aí da Depois odontologia. eu quero falar sobre essa questão de harmonização facial. Agora ele chegou num ponto interessante. E as outras áreas que você... A ortodontia, a outra... tem o quê? implantodontia, tem o dentista que... acho que é um o dos Wagner, mais... O Dr. Wagner é o implantodontista, que trabalha com implante. E também ele é bucomaxilo, que trabalha com cirurgias mais complexas a nível de cabeça e pescoço. A gente tem também um dos mais temidos, que é o dentista de canal, que é o endodontista. Todo mundo morre de medo. É gente boa, isso é gente boa. Eles tiram a dor do paciente. Então, assim, quando o paciente mais precisa, é o que está ali para socorrer, é o dentista do canal, né? Que porque dói muito. É um tratamento, hoje em dia já é bem mais tranquilo, assim, o procedimento em si. Geralmente se resolve numa sessão única. Antigamente o paciente ia e voltava várias vezes, sempre anestesiado, e eram procedimentos muito demorados, e assim, isso
deixar o paciente muito traumatizado. Eu digo hoje que a gente tem o ambiente odontológico, a gente acho que até na parte que a gente entrar um pouquinho nessa parte de resolver conflitos dentro do nosso consultório, muitos desses conflitos acontecem porque o ambiente do consultório odontológico é um ambiente que traz muito trauma para o paciente. Eu sou uma delas. Muitos pacientes chegam para a gente, são pacientes traumatizados. Eles não precisam nem dizer isso, mas o paciente senta na cadeira, ele começa a apertar as mãos, ele começa a suar frio, o ar-condicionado está no mínimo, assim, a temperatura está lá embaixo, mas ele está suando frio, ele está inquieto, ele fala muito, ele tenta adiar o máximo possível a gente começar o procedimento. E se ele conversa, ele vai ao banheiro, ele toma água, ele procura 1000 coisas para não começar. E aí, quando começa, ele é muito traumatizado. E esse é um ambiente muito tenso, né? Para o paciente é um ambiente muito tenso. E essa tensão traz os traumas, traz toda uma carga ruim, né? Toda uma carga pesada, assim, que ele vem de outros momentos dentro do consultório. E isso, algumas vezes, pode gerar conflitos. Acho que alguns dos conflitos que a gente já teve dentro de consultório, acho que vem muito disso, de experiências antigas, assim, de uma odontologia antes, que era muito, de fato, muito pesada. Que não tinha essas especializações, ele era um faz-tudo, No interior, eu lembro quando eu era criança, que muito dos traumas que eu tinha também como paciente era muito isso. O dentista que tinha na cidade, era uma cidade pequena, né? Não tinha consultório odontológico mesmo. Aí tinha um prático, que era um dentista que trabalhava lá, de roupinha branca e tal, mas ele não era formado. O consultório dele, sabe esses pontos de interior que é aquela porta de ferro que você abre de rolo. Fecha? Isso. De rolo, ele né? abria, aí tinha uma recepçãozinha que era uma mesinha com ele sentado, assim, todo mundo que passava na rua olhava. E tinha uma cortina amarela, lembro como se fosse hoje, uma cortina amarela assim, que dividia a recepção dele pro resto do consultório, porque o ponto era só um galpão, não era um consultório improvisado. E naquela cortina, quando a gente sabia que estava fechada, é porque tinha paciente dentro. Aí a gente, criança... a gente ficava lá paradinho, esperando a pessoa entrar. Aí quando a pessoa entrava, a gente ficava só ouvindo os gritos. E aquele motorzinho, né? Tinha aquele motorzinho na época dele, também... eu acho que ele nem usava esse que a gente chama de caneta de alta rotação. Ele nem usava, era um cinzel e um martelinho. A gente ouvia. Sim, literalmente a evolução então, da assim, odontologia. Não tem como não traumatizar com isso? Não. Não tem como não traumatizar com isso. É muito difícil. Hoje em dia a gente já pega uma nova geração, as pessoas de 20 anos, 22, 23, assim, mais ou menos nessa faixa, não viveram tanto isso. Então elas já chegam assim com uma carga um pouquinho menor de traumas, um medo um pouquinho menor, porque já faz parte da rotina dela ir ao dentista fazer uma limpeza, ir fazer uma restauração simples. Antigamente não, a pessoa só ia pro dentista quando extrair e sim, restaurar era dolorido, era só ia para mas isso é verdade. Quando eu era criança, eu lembro muito bem que minha mãe deixava a gente no dentista e ia pro serviço. Depois ela pegava a gente lá e a gente passava a manhã todo dia no dentista. E tinha um quadro lá sinistro, que era o dentista, a pessoa sentada e ele com um martelo e a coisa batendo assim, mas era o que acontecia, literalmente, né? Não, hoje em dia evoluiu. Aí eu tem como não traumatizar com isso? Não tem, mas vocês praticam então lá, pelo que eu entendi aqui, a comunicação empática, né? Vocês primeiro vão explicando para o paciente como é que vai ser esse processo, para poder dar aquela acalmada. Cada dentista tem um método de trabalho. Eu gosto muito de criar esse vínculo com os meus pacientes que vai além do profissional. Muito profissional não gosta, né? Não adota essa postura, assim. Tem muitos profissionais que dizem que dentista, paciente é paciente. Só que, cara, o paciente tá ali comigo todo mês fazendo acompanhamento, né? Eu vejo, por exemplo, o netinho da Iracema, ele ia no consultório com a mãezinha dele, ele bebezinho de colo, hoje em dia ele já tá 6 rapaz anos, falando João Pedro. Então, assim, tem como dissociar, não tem como dissociar. A gente vai acompanhando, porque é muito difícil. Então, assim, eu gosto muito de criar esse momento de empatia, esse momento de conversa com o paciente, entender o que ele quer, entender as necessidades. Porque, assim, se eu entro num tratamento e não sei o que o paciente quer, o que o paciente busca, eu faço simplesmente o que eu acho que é certo ou errado, no final de tratamento a gente pode ter um problema. Por quê? Porque faltou aquela conversa do início de saber o que a gente
buscava em consenso. Não basta só o que eu quero e não basta só o que o paciente quer, porque muitas vezes o que o paciente quer é inviável, tecnicamente falando. Né? Cada paciente é um paciente. O paciente fala, eu quero o dente igual desse famoso aqui. É possível? Talvez não seja, mas talvez seja. Só que se eu não tenho essa conversa lá no início, se eu não crio esse momento ali com o meu paciente no início, eu posso chegar no final e entregar o trabalho que para mim é o melhor, mas o paciente não é. Aí a gente vai ter um problema. Lá vai eu ligar para a Iracema e para Kaline, me socorre, vem aqui, que eu tô com um problema com o paciente. Eu já percebi isso. Tratamento humanizado é fundamental hoje em dia. Tem que ter, velho. Na medicina, na odontologia, em tudo, né? Quando eu chego lá no consultório do Plínio, a gente senta, antes de ir para a cadeira do dentista, do profissional, a gente senta, fica tete a tete ali conversando e tudo. Toma um cafezinho. Quando a gente toma um cafezinho, marca uma água, aí eu sento, eles, olha, eu vou fazer isso, vou colocar essa substância aqui, vai marcar um pouquinho, olha, eu vou fazer isso. Tal. Ele vai falando o que ele vai fazer e a gente vai... Tratamento sentindo humanizado. Alguma coisa, aquela coisa de conversar isso sempre. Muito bom. A tranquilidade, beleza, todo mundo já foi tá paciente diferente um dia. demais. Todo mundo já foi paciente um dia, todo mundo sabe o que incomoda, o que não incomoda. Eu acho que o profissional que ele perde esse senso humanizado no atendimento, ou que ele esquece que ali na cadeira dele existe, é o que a gente sempre fala, ali na minha cadeira tem alguém que é muito importante, que é muito amado por outras muitas pessoas. Então eu preciso ter, né, esse por mais que a gente chega no final do dia estressado, cansado e tal, mas todo paciente que adentra no meu consultório, ele é único. Ele precisa ser visto como uma pessoa única, como um ser humano que tem sua história, que tem sua vivência, que tem sonhos, que tem tudo. Então, assim, eu não posso simplesmente botar na minha cadeira como se fosse uma máquina, um robô, fazer lá e tchau. Sem pensar no além. Outra coisa, Plínio, com relação às especialidades, qualquer especialista pode receber, por exemplo, uma criança que já vai dar início a dentição, né? Não, a dentição mesmo. Qualquer especialista está apto para receber a criança. Durante a faculdade, mesmo durante 5 anos de faculdade, ela me dá a possibilidade, ela me dá suporte para atender qualquer paciente. Qualquer idade. Qualquer idade. Mas, assim, existem casos e casos. Tem criança, por exemplo, que eu não consigo atender. Eu tenho que encaminhar para o odontopediatra. É isso. Existe o odontopediatra. Existe. Tá. Mas assim, a faculdade me dá suporte para dar o atendimento inicial. Geral. Né? Geral. Sim, eu sou um dentista que entende um pouco de tudo. Me especializei em tal área, mas assim, se chega um paciente para restaurar, eu preciso saber restaurar. Se chega um paciente para fazer uma limpeza, eu preciso saber fazer uma limpeza. Se chega um paciente para fazer uma extração, eu preciso saber extrair. Por exemplo, o implante que você não faz já encaminha para um outro... Aí é que nem a medicina. Aí, beleza. Fiz o atendimento geral, aí agora eu preciso de um atendimento especializado, aí existe uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, lá no consultório, eu trabalho com essa parte da odontologia estética e ortodontia. Aí a gente tem o dentista de canal, a gente tem a dentista de prótese, que é minha sócia, a gente tem o dentista de implante, a gente tem o cirurgião. Então, assim, quando sai do nicho ali do geral e começa a ir para a especialidade, aí a gente começa a chamar os outros dentistas. Tanto é que eu, nesse momento, eu estou sendo tratada por ele e pelo Wagner. Né? Cada um na sua microespecialidade. Odontologia estética. A gente escuta muito hoje em dia esse nome, odontologia estética. Né? O que quer dizer essa odontologia estética? Olha, o que a gente busca primeiramente dentro do tratamento do paciente é reabilitar a função. Não adianta nada um paciente ter esteticamente estar com tudo bonito, mas ele não consegue mastigar porque lá atrás tem um dente doendo, tem um dente furado, tem um dente cariado. Ou, por exemplo, o paciente que está com os dentes isoladamente bonitos, mas não tem uma mordida boa. Então, assim, a odontologia estética, ela teve esse advento agora, nesses últimos anos, depois que a gente conseguiu consolidar a função como papel principal. Entendeu? Não adianta nada. Tem muitos pacientes que chegam comigo, por exemplo, que a esposa fez o tratamento comigo, ficou show de bola, gostou muito, aí chega comigo, eu quero fazer a mesma coisa. Aí eu falei, vamos lá, senta aqui, vamos conversar. É aquela coisa de tentar alinhar aí, né, os propósitos, o meu propósito com o propósito do paciente.
Então, antes de eu fazer o que eu fiz na sua esposa, na sua namorada, mesmo tratamento que eu vou fazer nela, eu preciso antes passar por um outro processo até chegar para fazer a mesma coisa com você. Por quê? Porque a sua função ela está comprometida. Você primeiro vai usar tantos meses de aparelho para a gente conseguir corrigir aqui a mordida para depois eu passar para a odontologia estética, a parte estética da coisa. Porque o ser humano ele é muito imediatista, de uma maneira geral. Eu sou puro reflexo do imediatismo. Eu gosto de tudo para ontem, eu gosto de resolver tudo agora. Se não for desse jeitinho aqui, é algo que eu preciso melhorar em mim. Mas isso, de uma maneira geral, ele existe em todo ser humano, eu acredito, né? Então, assim, o paciente ele já chega querendo passar para essa parte estética. Não, doutor, vamos logo fazer isso aqui, aí depois a gente resolve o problema do dente lá de trás. Faz sentido? Não faz sentido. É como eu varrer a casa toda e jogar a poeira para debaixo do tapete. Uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim, né? Com certeza, é verdade. Então, não tem como. Então, assim, depois que a gente consolida toda essa questão funcional do paciente, está tudo certo com a função, você já mastiga direitinho, você já fala direitinho, você tá com a boca ali toda saudável, aí a gente vem para a parte estética. Que nada mais é do que a gente deixar o sorriso da pessoa harmônica, né? Levando em consideração as individualidades. Por exemplo, eu, um paciente homem, eu vou ter meu sorriso de uma maneira harmônica diferente do da Kaline, por exemplo, que é uma mulher. Né? Então, obedecendo às particularidades e às individualidades de cada paciente, a gente vai devolver a harmonia, a estética do sorriso do paciente. E, geralmente, hoje, é basicamente o quê? Dentes brancos, dentes bonitos, dentes bem alinhados, dependendo do estilo da pessoa, do padrão facial da pessoa, dentes mais alongados ou mais largos. Existe uma série de estudos para a gente chegar no que é harmônico para você. É por isso que eu falei agora há pouco. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero os dentes da Xuxa. Que era um padrão antigamente que era... Quero dente branco e quero dente grande como o da Xuxa. Às vezes é um homem baixinho com o rosto quadrado. Cabe? Não combina. Não cabe. Não cabe. Aí agora ele falou uma coisa certa. Essa harmonização inclui a harmonização facial? Também. A gente tem já resoluções de alguns anos do CRO, que ficou um tempo aquela discussão entre a medicina, entre a odontologia e outras áreas também. Hoje em dia tem farmacêutico que também que atua nessa parte da harmonização. Tem enfermeiros também. Existe especialização em harmonização facial. 2, 3 anos de curso, tudinho, a pessoa estuda, a pessoa entende de fato. É uma área legal, é uma área ali que tem resolução, não é algo que tá ali, o profissional caiu de paraquedas, né? Essa fase já passou. No começo, não existia, quando ainda não existiam as turmas de especialização, de fato tinha profissionais que trabalhavam assim, mas hoje em dia não, hoje em dia já tem todo um estudo, tudinho para isso. Existem profissionais no mercado assim, que são excelentes, que trabalham mesmo, que atuam, que que apresentam resultados, que estudam, né? Primeira coisa, que para você chegar e apresentar resultado, você tem que estudar. Tem que estudar, e tem que estudar muito, né? Porque o produto por si só, as técnicas por si só, elas não se aplicam, né? A pessoa tem que estudar, a pessoa tem que saber o que está fazendo para poder entregar um resultado, né? Harmônico. Porque complementa, né? Complementa. Claro, o rosto com a boca, sorriso, eles têm que estar ali harmônicos. Aí esse paciente tem um sorriso lindo, harmônico, mas o conjunto não acompanha, a conta não... Gente, eu vou contar para vocês que ele fala com a gente olhando para os dentes da gente, né? Eu tenho certeza aqui que ele tá vendo que eu preciso botar É um problema, é um grande problema, porque é involuntário. É involuntário, não tem como. Mas aqui tá tudo padrão ouro. Eu não posso. Essa aqui é a minha paciente, eu posso dizer com. Olha, mas eu vou fazer aqui uma confissão. Eu tenho muita vontade de colocar uma faceta, né? Isso. Que chama. Tenho muita vontade de colocar. Mas aí o meu medo eu trabalho falando, eu sou professora, eu dou aula. Aí eu fico pensando, gente, se eu colocar isso, se eu tiver problema de dicção? Essa é uma questão que chega muito pra gente. Vocês devem conhecer o Fred Mercury. Sim, o cantor sim. do Queen. Fred Mercury tinha aquela cara dentária, assim, os dentes lá pra frente e tal. Ele tinha 2 dentes a mais do que o normal, do que as pessoas normais dentro da arcada superior.
Ele tinha 4 molares. A gente tem geralmente. Ou seja, tem o ele tinha terceiro. 18, né? Na verdade, ele, ao Porque são invés de 16. 32, Esse ele 16. tinha 36. Nossa. Tinha mais 2 dentes embaixo. Na verdade, eu não recordo agora se são 2 dentes embaixo e 2 dentes em cima, ou se eram só 2 em cima. Eu sei que na arcada superior... Será que era 2 em cima? Tanto é que ia pra frente, ele era bem né? pra frente. E aí, naquela época, né, você falava, tem que extrair esses dentes aí, jogar esse dente pra trás, porque tá muito feio, muito pra frente. E ele nunca fez isso, porque ele morria de medo disso alterar na voz dele. Cantor, né? Aquela voz, aqueles agudos que ninguém chegava, Freddie Mercury chegava. E de fato, até certo ponto faz sentido, porque existe uma fase de adaptação, né? Você tá ali com a sua dentição a vida toda, a língua se projeta de acordo com aquela conformação ali e do dia para noite muda, né? Eu coloco ali facetas, vai dar uma certa mudança, mas assim, geralmente a gente fala sempre para o paciente, olha, você vai ter uma dificuldade aí de uns 1, 2 dias no máximo. Chega em casa, fica conversando com as paredes, que é para a língua acostumar, para o som sair. E aí depois disso Acostuma. Durante esse período do tratamento que eu iniciei com o Plínio e o Wagner, eu percebia que eu falava soprando às vezes. A língua, até a língua muda. É porque né? a língua ela se projeta de acordo com como os dentes estão ali na arcada. A partir do momento que a gente faz alguma modificação nessa disposição dos dentes, a língua ela vai começar a se ajustar. Mas aí, nesse processo, você tem uma dificuldade na dicção, na fala. Sim, a faceta, ela tá querendo... Continua. Os dentes já são lindos. Mas aí ela tem um sorriso. Sempre dá pra melhorar. Mas eu não sou daquele time de profissional que chega, sentou na minha cadeira e vamos botar faceta. Ou então tem que ver o que o paciente quer e se de fato é necessário. Nem todo mundo que chega é porque tá esse boom da odontologia estética, da gente ver cada vez mais as pessoas... Problema, viu, Plínio? Eu queria até falar sobre isso. Esse negócio da estética está gerando problema, harmonização. Muitos profissionais estão saindo da sua área da odontologia, entrando na... as pessoas passam no ponto. Isso vale tanto para profissional quanto para o paciente. Sim. Né? Paciente que quer algo... Por exemplo, existe uma escala de cor no consultório, que a gente chama com o mostruário das cores que a gente vai usar no caso. Se eu pego e mostro o paciente só a escala de cor assim, falo, escolhe qual cor você quer usar, naturalmente ele vai no mais branco. Isso. Naturalmente ele Fica vai no mais artificial. Sabe também. a pia Deca? Aquele branco e porcelanato? É aquilo ali. Aí eu chego para ele, aí eu falo, deixa eu te mostrar umas fotos de uns casos aqui, aí eu abro o computador, abro o celular, de casos que a gente já fez em consultório, e falo, você gosta dessa cor aqui? Aí ele fala, nossa, tá bonito. Aí eu vou lá no mostruário, essa cor aqui é uma cor 3 vezes antes do que você escolheu. É porque se eu pego isoladamente e mostro, tá na cabeça dele que ele quer algo branco, que ele quer algo que vai ficar bonito, só que não cabe. Essa cor mais branca, inclusive, essa resina mais branca eu nem tenho no meu consultório. Eu não uso. Porque se o paciente chega para mim, aí se ele bate o pé, não, doutor, eu quero essa, que é a BL1, a cor mais branca. Eu quero essa. Aí eu falei, vamos só encaixar uma coisa aqui. Talvez eu não seja o perfil de profissional que você busca, eu posso te encaminhar para outros. Dessa forma eu não trabalho, porque... Certo, bom. Não faz sentido. Porque assim, meu paciente, eu sempre falo para eles são meus outdoors ambulantes. Aí você chega no lugar, você olha o dente da Iracema que tá num branco assim, tipo refletor aqui. Tem alguma coisa estranha aí, tá ficando artificial. Aí vai chegar assim, tá, quem foi que faz? Foi o Dr. Plínio lá da clínica Vivari. E esse aí eu não vou. Esse aí eu não vou. Porque, né, foge do natural, vai além, a pessoa perdeu a mão. Eu sou uma pessoa que eu ouço muito, sabe? Se ele me der o conselho... Perdeu a mão, porque muito fica importante feio, essa comunicação. Artificial. Né? Tem gente que gosta, tem profissional que faz, super respeito também. Não estou falando aqui que eu sou o exemplo da odontologia, que todos têm que ser como eu sou. Não, eu não trabalho dessa forma. Tem gente que trabalha. Se o paciente busca esse profissional não sou eu. Muito bem. Isso aí evita mais uma vez um problema lá no futuro. Plínio, eu queria, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando aqui, com relação à extração de dentes, saindo um pouquinho da área da estética, eu extraí recentemente com outro, já não foi contigo, mas com outro odontólogo, os 2 dentes de trás, os superiores, os sisos. Nos 2 últimos meses,
2 últimos meses para cá, eu tenho visto notícias de pessoas que morreram em decorrência de extração de dentes cisos e molares. Ontem mesmo eu li uma notícia. Isso, me me diga com relação a pessoas que querem extrair dentes, que são orientadas a extrair dentes dos sisos e molares. Qual é a indicação? O que está acontecendo? Entendi. O que acontece a ponto da pessoa morrer? Tem uma, a cirurgia é uma cirurgia. É uma cirurgia como qualquer outra. A gente fala que, dependendo da complexidade, a gente chama dentro da odontologia de pequenas cirurgias, mas tem siso que não é uma pequena cirurgia, que precisa ser levado para um ambiente hospitalar, precisa de anestesia geral, entendeu? Então, assim, como acontece intercorrência em qualquer outro tipo de cirurgia, pode acontecer uma intercorrência. complicação. Pode, É porque é uma cirurgia. Existe uma rede ali de vasos, de nervos que são interligados ali naquela região do siso extraído, que é uma região altamente nobre, altamente vascularizada, altamente inervada. Então, assim, se não tiver os cuidados adequados durante o procedimento e depois do procedimento, infelizmente pode acontecer uma intercorrência, como eu falei, como pode acontecer com qualquer outra cirurgia. Até antes, né? Com relação à limpeza, tem que fazer uma limpeza, antes, né? Porque essa questão todos os da materiais higiene, têm que ser esterilizados, todo o ambiente tem que estar preparado, o profissional tem que conduzir o procedimento da maneira adequada, o paciente depois tem que tomar os cuidados certinho, porque às vezes a gente pensa assim, é só uma extração de dente. Não encara como se fosse uma cirurgia. Porque, por exemplo, se o paciente vai no médico e faz uma cirurgia, sei lá, no coração, no intestino, e vai para casa e toma todos aqueles cuidados, por que ele não tem que tomar os mesmos cuidados com o dente? Sendo principalmente com a boca, né? Boca, que é um a gente canal está o tempo colocando comida o tempo todo, né? Então, assim, bactéria está entrando o tempo todo ali. Então, assim, os cuidados eles têm que ser redobrados, é a porta de entrada. Fora as bactérias naturais que a boca já tem, né? Boca. Verdade. E então tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. A gente não gosta de botar esse terror nos pacientes em relação a esse tipo de cirurgia, porque eles já chegam munidos de muitas informações não verídicas, né? Muitas fake news sobre os procedimentos odontológicos. Então, assim, a gente tenta sempre deixar o paciente o mais tranquilo possível. Apesar de ser uma cirurgia, a taxa de insucesso é muito pequena. Muito pequena. Assim, a gente vê casos assim de pessoas que morreram, por exemplo, após a extração do siso. São casos isoladíssimos, mas que ganham uma proporção muito grande. Até por causa das redes sociais, né? O acesso é fácil. Parece que é algo muito grande. Mas se você for pegar, por exemplo, o número de pessoas que morrem durante uma abdominoplastia, é muito maior. Muito maior. Mas aí reforça a importância do paciente seguir corretamente as orientações que teve ali do dentista, ontem né? No mesmo, ato do procedimento. Ontem é porque, assim, às vezes a odontologia avançou muito, então o período pós-operatório ele se tornou muito mais confortável para o paciente. Exemplo, semana retrasada teve uma paciente que fez implante com a gente, no dia seguinte, aí eu falei, olha, o procedimento vai ser um procedimento tranquilo, implante hoje é um procedimento simples, e o pós-operatório também, dependendo de caso para caso, óbvio, mas no geral é simples também, mas tem que, né, seguir as recomendações, uns dias em casa, sem atividade física. Fulano de tal, no dia seguinte estava na praia. Ai. Gente, graças a Deus não deu nada, né? Eu fiquei, quando eles me mandam aí o dentista olha assim, essa história. Não, ela foi além, ela me mandou a foto na praia. Olha, doutor, pós-operatório aqui tá ótimo. Eu, cara, vai pra casa, pelo amor de Deus. Eu queria estar na praia com ela também. Gente, em menos de 2 meses eu fiz 2 extrações, um siso aqui, outro aqui. Implante e tá no aparelho. No aparelho, então tranquilo, viu? Semana é que invisível esse aparelho, não, mas é normal, mas ele é só na parte inferior e tá bem discretinho, já tá bem melhor. Olha, eu tinha esse dentinho, quem tem os podcasts anteriores veio que eu tinha um dentinho nos primeiros. Então, me fala uma coisa, esses aparelhos removíveis, né, que a pessoa coloca e tira na hora que quer. Tá super em alta também. E isso são os alinhadores invisíveis. Faz muito sentido, o que a gente tem de mais moderno na ortodontia hoje em dia. Faz muito eficaz, resultado. Porque, olha, eu preciso colocar, mas eu tenho medo. Eu sou muito nervosa no negócio de... Eu te levo, pode ter, eu vou contigo. Gente, e se eu colocar esse negócio aqui?
E aí uma hora me dá um desespero, eu quero tirar de qualquer jeito, porque eu já vi gente atrás até de alicate de unha para cortar aquele negócio ali. Eu digo, gente, o que vai ser de mim se eu colocar isso? Aí quando eu vi esses removíveis, eu digo, olha, isso seria uma boa opção. Mas será que resolve mesmo? Resolve muito, porque... e outra, não apenas resolve. Hoje em dia é um procedimento, quando comparado às outras formas de aparelho, ela é um pouco mais cara, um pouco mais onerosa, mas se justifica por quê? Porque durante a consulta inicial a gente entende todo o caso do paciente, a gente faz um escaneamento da arcada dele, manda esse arquivo para um sistema de computador e lá a empresa que vai confeccionar as moldeiras, que são esses alinhadores, ela vai planejar o teu caso desde a primeira até a última moldeira. Então você já sabe a data que você vai começar o tratamento, a data que você vai terminar, a cada 15 dias você vai trocar esse alinhador. Então assim, é muito previsível. Eu não tenho essa previsibilidade, por exemplo, com o aparelho convencional. Por quê? Porque podem ter intercorrência, o paciente pode descolar peça, o paciente pode faltar manutenção, o dente pode movimentar de uma forma que eu não estava planejando que ele se movimentasse. E dentro do planejamento do alinhador invisível, a gente foge dessas intercorrências. É tudo muito previsível. Então, assim, o paciente vai comigo, no dia X, eu vou colocar aquele alinhador, eu sei que vai ser aquele alinhador que vai agir até o dia Y. Aí lá no dia Y, ele já tira esse alinhador inicial, já passa para o segundo. Aí isso vai avançando. E aí tem as comodidades, né? O paciente ele consegue comer sem um aparelho, ele consegue limpar sem um aparelho, ele consegue passar fio dental, ele consegue, por exemplo, eu tenho um evento, eu tenho uma aula, posso dar uma aula? Pode, sem problemas. Tirou, se colocou de novo. Não pode tornar isso recorrente durante todo o dia, por exemplo, passar só metade do dia usando e metade não usando. Aí realmente não vai fazer efeito. Quando tu me perguntaste se funciona, se é eficaz, é tão eficaz, se duvidar até mais do que o aparelho metálico convencional, desde que o paciente siga as instruções e use o aparelho. Porque não tem como ele ser funcional, não tem como ele, de fato, agir se ele não está dentro da boca. Ele não vai agir à distância via Wi-Fi. Ele tem que estar na boca, né? É tirar só quando tiver naquele incômodo mesmo persistente. A gente fala que só tem que tirar para comer, escovar o dente. Mas assim, já é um ganho muito grande, porque quem usa aparelho convencional sabe que para se alimentar e para limpar principalmente é uma novela. Mas em termos de tempo, o fixo ele age mais rápido. Depende. Não, Depende muito. Às vezes, quando é só um ajuste, por exemplo, é uma arcada que está só uns dentinhos desalinhados ali, não tem tanta disfunção na mordida, o tratamento com alinhador invisível é muito previsível, é muito rápido também, coisa de meses, assim. Antigamente não se tinha isso. Antigamente o pessoal passava, a gente fala que muitos casos de aparelho duravam mais que casamentos. Sim. Que durava 4, 5, 6 anos. Hoje a adolescência da minha filha e era toda caro, viu? E era caro. Caro, antiestético, caríssimo. era aquele problemão. O adolescente, principalmente, tem muita dificuldade em seguir a parte da higienização. Então a gente... E com um alinhador, não. Vocês tiram e escova o dente normal. Partiu fazer tratamento de dente. Tá certo. Terminando aqui, vamos direto. Eu te levo, porque eu te levo. Sair daqui, vamos direto pro consultório. Certeza, a doutora Plínio vai me ver lá, bem sério. E Plínio, a gente já está indo na reta final do nosso bate-papo. Meu Deus, eu queria que rápido. contasse assim, um caos, alguma coisa interessante que envolva um conflito, um pré-conflito, alguma coisa que foi contornado dentro de uma história. Consultório. Conte aí alguma coisa interessante que você atuou de repente como mediador. Vez ou outra acontece. Conta né? aí uma Vez ou outra história. As acontece pessoas porque... adoram uma história, vamos lá. Porque dentro do consultório é uma equipe multidisciplinar, né? São vários dentistas. O mesmo paciente passa por alguns dentistas dependendo da especialidade. Às vezes um tem uma forma de pensamento, o outro tem uma outra forma. A gente tenta sempre deixar tudo muito alinhado, conversar os casos entre si, mas assim é inevitável, né? São pessoas diferentes, cabeças diferentes, mentes diferentes, estudos diferentes, então não tem como. Aliado a isso, vem o paciente com cargas, com traumas, com estresse, às vezes já passou por outros profissionais, não conseguiu resolver. Às vezes tem aquele trauma de infância que a gente tanto conversou aqui. Às vezes já tem uma... Como é que eu posso falar? Já vem desacreditado que aquilo possa dar certo, porque já passou em outros profissionais que não resolveram o problema. Então, assim, é um ambiente estressante.
Não há como se negar que o ambiente odontológico, o ambiente de consultório, é um ambiente estressante, dependendo do caso do paciente. Sim. Quando vai para cirurgia, quando vai para canal, quando vai para implante, quando sai da parte estética, ela se torna um ambiente estressante. Enquanto é só harmonização, enquanto é estética, enquanto é faceta, é um ambiente mais tranquilo de se trabalhar. Leve. Um ambiente mais leve, o paciente tem... busca coisas mais que lhe causam mais conforto. É diferente do paciente que vai extrair um dente, que ele quer resolver um problemão, né? Então, assim, dentro dessa realidade de um ambiente de consultório estressante, a gente já teve algumas situações que inconscientemente a gente precisa ser um mediador, né? Ser aquela pessoa que tenta resolver a questão a fim de se evitar que ela vá para um outro... Por exemplo, eu hoje, graças a Deus, eu tenho 6, 7 anos de formado, eu nunca cheguei a vias jurídicas para resolver um problema de consultório, graças a Deus. Mas assim, já precisei conciliar, intermediar ou tentar resolver um problema meu mesmo dentro de consultório. Existe um caso de uma paciente que ela passou por mim inicialmente, depois eu precisei encaminhar para outro dentista dentro do próprio consultório. E aí, nisso que eu passei para esse outro dentista, ela já não era tecnicamente mais a minha paciente. Sim. Ela já era paciente de um outro dentista dentro do mesmo consultório. E aí ela teve um problema de comunicação, ela buscava uma coisa e, se eu não me engano, o dentista que atendia ela não estava na cidade na semana que ela queria resolver aquele problema. Ele trabalhava em outras cidades, é muito comum. A gente trabalha. Eu, por exemplo, tenho o meu consultório, mas presto serviço em outros 2 consultórios. Então, nem sempre naquele dia eu estou no meu consultório. Então, aconteceu mais ou menos isso. Ela precisava tinha acontecido alguma intercorrência, ela queria que isso fosse resolvido naquele dia. E aí, ela chegou direto no consultório naquele dia. E naquele dia, quem estava no consultório era eu e não mais o dentista que estava atuando no caso dela naquele momento. Aí, o que aconteceu? Eu estava atendendo, nunca vou esquecer porque foi um dia assim muito marcante, porque... eu não costumo passar muito por situações como essas, mas os dias que isso acontece, isso me marca muito, né? Eu estava atendendo, o consultório estava cheio, a recepção tinha alguns pacientes esperando, e eu estava com um paciente na cadeira, e eu só ouço uma voz gritando na recepção, assim, tipo, com a recepcionista soltando os cachorros. Eu, meu Deus do céu. E você lá atendendo. Eu atendendo. E não tem culpa, já é estressante o paciente estar na cadeira. Aí você ouve alguém gritando na recepção, sabe? Aí beleza, aí terminei o atendimento ali da paciente, pedi licença aos pacientes que estavam aguardando na recepção para tentar resolver o problema, chamei ela para dentro, aí conversei, ela falou tudo que estava incomodando e tal. Aí depois que ela falou, eu expliquei tudinho, o doutor fulano de tal não está na cidade hoje, está viajando, o que eu posso fazer aqui para resolver? Mas é porque só ele pode resolver. Eu disse, não, mas como ele não está na cidade, talvez eu consiga fazer alguma coisinha aqui. Era um problema pequeno para a gente que é profissional, para ela, de fato, eu penso que a gente tem que entender o outro lado também, né? Para a paciente devia ser algo que estava incomodando muito. O problema da vida dela naquele momento. Tipo, talvez ela tivesse algum programa naquele dia, talvez ela tivesse algum compromisso, que precisava ser resolvido naquele dia. A gente tem que entender o outro lado também. Sim. Mas ela precisava entender também que talvez eu conseguisse resolver o problema dela e ela não precisasse, sabe, causar o transtorno que ela causou dentro do consultório. Aí no final, eu consegui amenizar o problema, deu para ela segurar mais uns 2 diazinhos. E aí no final eu tentei chamar um pouco a atenção dela quanto a isso. Disse assim, nem sempre a gente, né, consegue resolver, porque o dentista é humanamente possível. Ele está em outro lugar, não tem como ele resolver. E outra, as pessoas que estão aqui na recepção, o paciente que estava aqui comigo, ele não tem culpa disso tudo, entendeu? Então ficou uma situação chata, assim, pra gente tentar resolver. A gente resolveu. Se você tivesse chegado, conversado ou me ligado, você tem meu número, a gente poderia resolver esse problema. Me pediu desculpa, a gente se entendeu ali. Chegou 2 dias depois com o doutor de fato que estava no caso. Vida que seguiu. Parabéns. Ele usou algumas ferramentas, a escutativa, a empatia. Ele se colocou no lugar, ele entendeu, inconscientemente, né? Não, ele tem um lado muito mediador. Gostei. Parabéns. Tem vaga aqui para mim? Eu estava pensando, eu digo, vamos oferecer uma vaga aí de mediador. Uma mediação dentro de consultório na área de odontologia. Vamos chamar o... E agora,
Dica de ouro Plínio. aí, pega essa dica. Quais são os contatos? Onde encontrar Dr. Isso, Plínio? vamos lá. O Dr. telefone, Plínio, tá. vamos lá. A gente tem Diga o telefone os aí. Instagrams do consultório e o pessoal. Uhum. O do consultório é @Vivara Odontologia, tá lá no Instagram, tá? O meu pessoal, @Plínio Barros, tá bom? E pode entrar em contato lá também, tá todos os contatos de telefone e tal, tudinho, a gente consegue responder sempre, tá à disposição. O meu Instagram, ele é metade pessoal, metade profissional. Eu entendo que as pessoas não gostam de abrir uma página e ter lá só dente. Verdade. Gostam de ver um pouquinho o que o dentista faz, a rotina, as viagens, mas também gosta de ver um caso que ele Sim. posta. Então, tem um pouquinho de tudo lá. Daí Criar um elo, né? a pessoa Dá cria aquela aquele confiança, vínculo. É aquela coisa. Eu não quero só um paciente com paciente número 22. Isso. Eu quero a Iracema. Eu Um quero nome. a Kaline. A gente não é uma ilha, né? A gente precisa desse convívio, a gente precisa dessa troca. E Olha aí, só, atendimento humanizado, diferenciado. Só na Vivari. pois Só na é. Vivare. Aí no dia que eu fiz um implante, aí eu senti uma dorzinha, eu disse, Plínio, tá doendo um pouquinho. Ele disse, não se preocupe, vai passar. Quer dizer, aquela coisa de eu chegar e falar com o Plínio, ele me atender, o Wagner, calma, vai passar, vai passar. Eu sei que depois que eu saio do consultório, o consultório fechou naquele horário, mas eu sei que se eu disser, Plínio, eu tô precisando tal. É aquela coisa do Gente, humano, não é? o nosso rosto é o nosso cartão postal, né? Isso, Eu com não estou certeza. falando de beleza, eu estou falando de cuidado. A gente precisa estar sempre muito bem cuidado. Penteadinho, arrumadinho, não custa nada, Não, né? não custa nada. Causar uma boa impressão, Impressão. né? Independente de qualquer coisa. E Plínio, aí, cuidar do dente, para mim, é fundamental. É saúde. É. É saúde. Uma pessoa com a boca em um estado não saudável, um estado de não saúde, o corpo dela não está em saúde. É a porta de entrada, né? É. Não tem como. A pessoa não come direito, a pessoa não ingere É triste direito. porque ela não mastiga, sorri. ela tem um... Cara, a gente... Nessa parte da estética, a gente vive muito isso. De pessoas que realizam sonhos porque não conseguem mais sorrir, porque não conseguem ter relacionamentos. Isso influencia no trabalho, isso influencia no... casamentos acabam, pessoas... diminui a produtividade e em decorrência disso são demitidas. Pessoas não conseguem criar vínculos, porque imagina se eu estou aqui sentado com vocês e eu não consigo conversar com vocês porque eu tenho medo, receio do que o meu sorriso vai mostrar. Verdade. Tem como eu criar um vínculo? Não tem como eu criar um vínculo. Tem como vocês simpatizarem comigo? Não tem. E elas podem correr o risco, elas correm o risco de ser mal interpretadas. Com certeza. Fulana é tão séria, não sorri. Ou não faz questão de estar ali, Ficar parece ali, que não não, estava às feliz. vezes é um problema, né? Imagina. A pessoa, às vezes, a gente vê muito assim, gente sorrir e que no ato do sorriso já leva a mão ao rosto, já leva a mão na boca. É como se você estivesse sorrindo pela metade, como se você não quisesse mostrar o que de fato, uma das coisas que você tem de mais preciosas no seu corpo, que é a manifestação da felicidade, Gostei. né? E qual é a mensagem que você deixa às pessoas que estão Eita. aqui te assistindo? O que você pode dizer a essas pessoas dentro da tua área da odontologia? Olha, Para que tenha sempre esse sorriso, essa alegria. O que ele tem slogan que da fazer? clínica é Vivare Clínica Odontológica, viva seu melhor sorriso, né? Que complementa o nome da clínica. Eu acho que a vida hoje em dia ela é pesada, né? Corrida, são muitos compromissos, são muitos sonhos, muitas metas para bater, mas o sorriso no rosto ele não precisa ser deixado de lado, né? Eu consigo ser uma pessoa produtiva, eu consigo ser um bom profissional, eu consigo ter gana, eu consigo ser bom, eu consigo ser sério e ao mesmo tempo ser uma pessoa carinhosa, sorridente, ser uma pessoa empática, ser uma pessoa humanizada. Isso vale para o dentista, isso vale para o advogado, isso vale para o professor, né? Eu tenho muitas lembranças. Eu sou de família de professores, né? E eu tenho muitas lembranças de professores meus de faculdade assim que me trazem muita alegria. São pessoas que hoje em dia são colegas de trabalho, mas que não precisaram ser carrascos, não precisaram ser pedras no nosso sapato durante a profissão, porque eu acho que isso não cabe, né? Isso vale para qualquer profissão também. A pessoa que ela quer ser carrasco, que ela quer ser muito durona, que ela não sorri, que ela não expressa felicidade, é a pessoa amarga, né? Sim, Amarga. com Isso certeza. não é bom para ninguém gosta. Uma pessoa amarga, ninguém gosta. Então, assim, eu acho que leveza em tudo é
o segredo da coisa. Né? Muito Leveza bem. em tudo. E, gente, procura Muito Dr. bem. Plínio, tá? Ó, meu outdoor falando aqui. Para vocês, quem estiver precisando, procura o Dr. Plínio, que ele atende com o maior carinho do mundo, tá? E dá os encaminhamentos se forem necessários. E pode ter certeza que o sorriso de vocês vai ficar, ó, maravilhoso. Ainda transmite uma Ainda tô paz ainda em fase de maravilhosa. transição. Pois é. Que bom. E aí ele falou de viver, de felicidade e tudo. E aí hoje a gente trouxe aqui um mimo para o Dr. Plínio, né? É? Que realmente reflete a infância, a viver feliz e tudo, que é os biscoitinhos da Biscoiteia. Olha, rapaz. Nossa parceira Biscoiteia. Já é o presentinho de Páscoa É, antecipado. presentinho de Páscoa. Oh, muito obrigado. Adoro isso aqui com um cafezinho mais tarde. Oh, Delícia. Quem quiser também provar desse Oi. mimozinho aqui da Pode Biscoiteia. fazer o tem lá. merchan? Pode, lá no Pode São Luís mostrar Shopping, lá. ó, fica a Biscoiteia, da nossa querida Luciana. Muito obrigado, Aceite adorei. esse nosso mimo, Muito viu? obrigado. Não esperava, eu E- não trouxe nenhum mimo pra vocês, Isso, cara. eu vou- Trouxe a Fui presença, pego de sua surpresa. presença, viu? Muito presença. obrigada. Eu que agradeço. E quem quiser falar com a gente, comente lá, viu? Pode comentar, deixar o seu recado, que qualquer coisa a gente passa pro Plínio, viu? E a gente já vai colocar aqui nos comentários também o endereço, os telefones lá da Vivari, tá bom? Pode colocar Tá. sim. As redes sociais Então, do Dr. Plínio. Foi um prazer Plínio, enorme muito estar com obrigada vocês, pela sua viu? presença, Por esse viu? momento, poder compartilhar um pouquinho, aprender muito com vocês. Nós Espero é que que muita gente assista isso aqui, porque eu acho que Amém. vai agregar muito para todo Isso. mundo. Tá? Com certeza. A palavra final é sua, Kaline. Então, gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado aqui do bate-papo com o Dr. Plínio. Pessoa super interessante. Eu vou lá botar minhas facetas, depois eu vou mostrar para vocês. Olha aí, Beijo. Plínio. Aguarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.